Oi gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu sou ilustrador e animador 2D. Quem já, a meia dúzia de seguidores que eu tenho já sabe quem eu sou, mas os outros que de repente vêm aqui por algum motivo, né, precisam saber quem eu sou. Então, né, estou aqui me apresentando, né, e na verdade esse aqui é um dos vídeos de opinião que eu faço no meu canal de vez em quando eu estou com vontade, quando eu tenho tempo, e eu pretendo fazer esse vídeo sem cortes, então se houverem erros aí e gaguejos, vocês me perdoem, só espero que o áudio não me pregue peças, tá bom? Porque, na verdade, eu tive um insight agora há pouco e eu achei que isso daria um bom tema para se jogar aí na net e, de repente, ver se gera algum tipo de discussão, algum tipo de coisa. E, lógico, que tem a ver com a situação que nós vivemos, né, na política, na economia do país, o comportamento do brasileiro com relação a todas as coisas e o que fez com que a gente chegasse no buraco que nós estamos. Fica difícil a gente achar que a gente não está no buraco, né? Mas a questão é a seguinte, eu acho que isso traduz muito no tema de hoje, né? Que eu estava lembrando do 7-1 que a gente teve na Copa de 2014. E da recorrente frase, né, que a gente, desde então, a gente vem ouvir, que é o tema de hoje, né? Todo dia é um novo 7-1. Por que eu estou usando esse tema? Porque, na verdade, existe, pelo menos para mim, uma coincidência, né, sobre o que acontece em coisas aparentemente sem importância, mas que a sociedade, de uma forma geral, costuma dar uma importância maior do que ela realmente tem, e o que acontece em coisas de real importância. Eu não sei se vocês têm um certo conhecimento de história do Brasil, e o peso que, por exemplo, na história do Brasil, na história recente do Brasil, e na cultura, na construção do imaginário nacional, o peso que tem duas coisas características no Brasil que são muito conhecidas no mundo, que é a música e o esporte, em especial o futebol. Porque isso constrói... não é só o imaginário que as pessoas têm do Brasil, mas a autoimagem. Não é apenas o futebol e a música que constrói. Eu imagino que, de certa forma, por exemplo, as novelas também ajudam a construir o imaginário. A imagem que o Brasil tem de si mesmo. Coisas que são muito marcantes e que muitas vezes extrapolam os limites da gente e fazem com que também o mundo tenha uma visão sobre nós. Mas, principalmente, eles sirvam para mediar a nossa relação com o mundo. Porque são coisas, são eventos, são situações que criam um imaginário sobre quem nós somos e que esse imaginário nos orienta para determinados comportamentos. E eu imagino que isso aconteça principalmente no campo inconsciente, não no campo consciente, não no campo daquilo que de repente é aquilo que você admite, embora algumas pessoas admitam conscientemente algumas coisas, mas eu também não sei o quanto isso seja consciente, assim, sabe, de você ter consciência plena, porque o que acontece é que, curiosamente, o Brasil vem, depois daquele fatídico 7-1, o Brasil e o brasileiro vem tomando uma porrada atrás da outra sem reagir. Exatamente como foi aquele jogo. A gente entrou em campo achando que a gente conseguiria vencer, que a gente tinha condições, a gente estava no nosso próprio país, na nossa própria casa, pegando um time que é historicamente também um time muito forte, que de jogadores que historicamente eles não se entregam fácil,
E a gente acreditava assim que a gente tinha um talento, uma capacidade, uma ousadia, né? E uma beleza estética, tudo aquilo juntado, né, no imaginário brasileiro. E chegou lá, o que aconteceu? Houve uma apatia completa por parte dos jogadores brasileiros e eles apagaram, eles não conseguiam reagir e a gente começou a tomar um gol atrás do outro a ponto de você não saber se o que estava passando era um replay ou era um gol novo. Eu vi muita gente falando isso na época. E no mundo real, depois disso, o que a gente vem percebendo é exatamente essa mesma apatia. Nós perdendo direito, né? A gente está perdendo assim, sabe, uma atrás da outra. A população brasileira é perder direitos trabalhistas, é perder, sabe, uma reserva gigantesca de petróleo, é perder autonomia, é perder, e você percebe que uma pequena parcela da população tenta uma reação sem conseguir demover o restante. O restante dos brasileiros, eles se apresentam, eu percebo, assim, né, tão apáticos quanto naquele fatídico jogo de 7-1. Porque ali houve, parece que um desenho do que viria a ser um pouco depois, né, com a vida de cada um de nós. E isso não é uma coisa assim curiosa. Você percebeu que é assim? Eu estou falando isso porque eu me lembro muito bem de uma vez na televisão, lá nos anos 90, não sei se 96 ou 97, ter visto. Era no Jornal Nacional, inclusive era uma reportagem que dizia de uma pesquisa que uma pesquisadora acadêmica havia feito, justamente levantando o impacto das conquistas no campo desportivo na melhora da autoestima do brasileiro. E aí o que acontece? Ela havia percebido uma ligação direta entre o aumento da autoestima e as vitórias no campo esportivo. Não sei se vocês, né, se conseguem se lembrar, por exemplo, naquela época, em 96, 97, a Copa do Mundo de 94 tinha acabado de acontecer. Que depois de mais de 20 anos, o Brasil tinha voltado a ser campeão do mundo. E essa pesquisa que havia aparecido lá na reportagem, a moça ali, a pesquisadora, ela havia mostrado o peso que essa conquista na época do Tetra, né, ela teve na autoestima do brasileiro. O brasileiro, ele se acreditava mais capaz. Tanto é que não, assim, você pode até dizer coincidentemente, mas ao longo dos anos 90 houve meio que um resgate de uma identidade brasileira. Houve uma valorização muito grande da cultura nacional. Então, pode até não parecer. Você percebe isso comparando com o que aconteceu no Brasil, em termos de cultura, por exemplo, nos anos 80. Nos anos 80 é uma coisa curiosa, porque assim, ele é um contraponto dos anos 70. Os anos 70, não vou falar agora na parte de esporte, mas eu vou falar na parte de cultura. Você teve uma explosão muito grande, um enriquecimento muito grande da música, através da MPB, que era uma coisa que já vinha dos anos 50, com a Bossa Nova, depois dos anos 60, depois com a Tropicália e tudo mais. E todo esse movimento de crescimento da música popular brasileira trouxeram artistas que eram a cara do Brasil. E eram pessoas icônicas. Quando terminou os anos 70 e começo dos anos 80, você tinha artistas que eram da MPB, que eles tinham cada uma linha, uma cara, um tipo de música, e tudo isso era brasileiro e mostrava a riqueza. Aí você imagina, tinha o Luiz Gonzaga, tinha o Gonzaguinha, seu filho, que tinha um tipo de música muito diferente da do pai. Aí você tinha o Chico Buarque de Holanda, você tinha o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Elis Regina, Clara Nunes. Você tinha pessoas assim, sabe? Você tinha ainda o vivo Adoniran Barbosa,
você tinha a Clementina de Jesus, você tinha, cara, muita gente, assim, gente que fazia com que a música brasileira fosse riquíssima, sabe? Você tinha o Tom Jobim, você tinha o Vinícius de Moraes, Toquinho, na época eles tinham uma dupla, né? Eu acho que ainda na virada dos anos 80, não sei se o Vinícius de Moraes ainda estava vivo, porque ele morreu mais ou menos para essa época. E aí o que acontece? Nos anos 80, você teve uma reviravolta. Tem reviravoltas também no campo internacional, daquilo que era estabelecido como cultura, né? Nos anos 70. Mas no Brasil você percebe que essa identidade nacional foi suplantada por uma valorização do rock que vinha de fora e influenciou muitas das bandas de rock nacionais, que elas queriam ser, na verdade, uma cópia das bandas de rock de fora do Brasil, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Europa inteira. Eles tinham essa vontade de querer reproduzir o que se faziam nesses grandes centros, né, do sistema, né? E você percebe que os anos 80 foram uma época de muita frustração, por exemplo, no futebol. Embora nos anos 80 houvesse o crescimento de um outro esporte, que era a Fórmula 1, que primeiro foi ainda nos anos 70, com o aparecimento na Fórmula 1 do Emerson Fittipaldi, depois veio o Nelson Piquet, que foram caras que foram campeões mundiais e começaram a atrair a atenção do brasileiro para o automobilismo. E daí quando entrou o Ayrton Senna foi um cara assim, e é um cara que a gente precisa entender que é diferente do futebol, por exemplo, que o futebol, assim, até antes, né, até os anos 70, tinha uma imagem de uma coisa imbatível, mítica do brasileiro, fazia parte da identidade, da cultura brasileira, e o automobilismo nunca fez parte. É preciso a gente entender isso. Então, a gente precisa entender que foi um momento nos anos 80, quando de repente aparecem esses caras, em que esses caras eles entraram no campo que não era o campo original do brasileiro, não fazia parte da vida do brasileiro, e lá eles conseguiram vencer. Eles conseguiram ser melhor do que todos, né? Esse é a figura, por exemplo, do Ayrton Senna. Isso, lógico, deu um grande impulso na autoestima do brasileiro. Só que uma autoestima baseada no fato de você poder vencer no campo, na cultura, nos princípios, no paradigma dominante. Entendeu? Capitalista e tudo mais. Sabe, se você tiver chance, e era uma coisa muito recorrente no que o Ayrton Senna falava, né? Se você tiver determinação, força de vontade e você trabalhar duro, você chega lá. E isso construiu todo um novo modo de se pensar do brasileiro, mas era uma forma de não valorização muito nacional. Quando chegou os anos 90, aí coincidentemente, no mesmo ano que morreu Ayrton Senna, o Brasil foi tetracampeão. Só que o futebol brasileiro, ele forrado de identidade nacional. Primeiro, basta você ver a pele, né, da maioria dos jogadores. Embora tenham jogadores brancos, né, já vista o nome branco, é branco, né, e o nome dele, o apelido dele não é branco à toa, né. Mas assim, basta você ver o biotipo que você percebe toda a diversidade do brasileiro. Você vê entre os brasileiros, os jogadores, até hoje, aquele negócio deles gostarem da música que é mais popular, que é mais coisa do povão. Então, assim, tem uma ligação com a população e com as camadas mais populares do país, sabe, muito grande. E isso faz com que essas pessoas elas se sintam representadas, porque a questão, por exemplo, da Fórmula 1, todos eram pilotos brancos, todos eram de classe média alta, pelo menos, ou de classe alta, porque automobilismo é um esporte caro. Ninguém veio da favela, ninguém veio, sabe? Até mesmo
uma narrativa que existe sobre a história, a origem do Ayrton Senna. Que o Ayrton Senna era um garoto pobre. Ele não era um garoto pobre, ele é um garoto de classe média alta, mais perto de muitos outros que fazem automobilismo. Pode até se dizer que ele era pobre, mas ele não é um cara que veio de Heliópolis, veio do interior do Amazonas, veio do meio do mato. Não, ele é um cara, enfim, de uma certa condição ali, enfim. Que diferente da figura, por exemplo, do Romário. Basta você ver o Romário, de onde que ele veio. Basta você ver o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, você vê os jogadores de futebol. Você vê o Dunga, você vê o Tafarel, se bem que esses caras são brancos, mas assim, eles têm origem mais humilde, todos eles têm origens que são bem mais humildes, e até mesmo de outras Copas, você vê pessoas assim, você vê o Edmundo, e assim por diante. Então, as pessoas que fazem parte mais do povão, elas se sentem representadas e se sentem empoderadas, e elas sentem que elas têm capacidade, que aquilo tem um certo poder, e isso se refletiu na música. Na música brasileira, nos anos 90, a MPB estava em baixa, embora lá no meio do ano 95, mais ou menos, teve... Engraçado, né? 95, um ano depois da Copa de 94, houve meio que um boom, embora não muito grande, mas houve um boom da MPB. E a característica que pegou muito do rock nacional é que, a partir dos anos 90, ele começou a absorver elementos musicais da cultura brasileira. Você vê o Raimundos, você vê outras bandas. Eu acho que o Raimundos foi a banda mais importante, ou que teve maior, expressão nessa época, mas você vê mesmo uma coisa que é do final dos anos 90 e depois teve o seu desenvolvimento no primeira década do ano 2000, que foram Los Hermanos, que é bem, começou até com Ana Júlia, que era uma coisa muito mais comercialzinha, mas o som deles era muito MPB, e eles tiveram todo o desenvolvimento nessa área. E aí o que a gente percebe é que, assim, não falando somente nisso, se você pegar historicamente e ver o Brasil dos anos 50 até a gente, eu estou pegando isso para a gente ver mais ou menos algumas datas importantes com relação ao futebol mundial, as Copas do Mundo principalmente. Se você pegar o Brasil dos anos 50 até hoje em dia, até vamos colocar ali, a última Copa 2018, você vê que você tem um crescimento significativo mesmo. Tá bom, depois dos anos 50 teve 64 até 85, uma ditadura, mas mesmo assim você tem uma subida. E essa subida na importância do Brasil no mundo, ele tem uma relação bastante íntima com o futebol e com a música. Não dá para você não dizer que não tem uma ligação. Se para bem ou se para mal, não importa, mas tem uma ligação que ela é íntima. E isso é intimamente ligado com a nossa percepção de nós mesmos. Aí o que acontece? Você pega em 1950, teve a primeira Copa depois da Guerra Mundial, que foi a Copa do Brasil, no Brasil, que o Brasil perdeu a final para o Uruguai. Isso causou, na época, uma espécie de trauma, que em 1958, na Copa da Suécia, esse trauma já não existiu mais, e foi quando, de repente, o mundo inteiro conheceu o futebol brasileiro, e daí de 58 até 1970 teve, na verdade, um boom, assim, foi só um crescendo. E também na importância do Brasil de ser notado perante o mundo, no futebol e também na música, porque nessa época a Bossa Nova começou a ser exportada para o mundo também, e isso começou a fazer com que houvesse um interesse. Assim, a gente pode dizer que isso é o soft power, né? Que as pessoas que entendem um pouco mais de geopolítica, elas entendem que, em termos de política externa, um país ele tem duas formas dele atuar, que é o hard power e o soft power. Hard power é o poder militar, é o poder de pressão, de violência. Isso é o hard power. Você, de repente, entrar numa guerra, você vencer uma guerra, você invadir um país, enfim, você fazer alguma coisa através da força. Isso é hard power. E soft power é aquilo que faz com que um outro país comece a
amolecer para você ser bem visto pelo país e você conseguir ter uma entrada que te facilite, de repente você vender produtos seus, você ser aceito, você ser bem visto, você ser bem quisto e você, de repente, aumentar a sua importância mundialmente. Isso é o soft power. E o soft power brasileiro, ele é intimamente ligado à cultura e ao esporte. E, em grande parte, devido a futebol e a música. Aí a gente vê o seguinte, nos anos 70, hoje em dia, você pega 2020, é muito difícil de você ter uma relação do que foi a Copa de 70. Mas a Copa de 70, o tricampeonato que teve em 70, foi um negócio extremamente marcante para o mundo. Porque aquilo que aconteceu no México, naquela Copa, foi um troço assim inacreditável. Foi um troço que alçou o futebol brasileiro para um status que ele não era apenas de um país muito bom no futebol. A gente se transformou num país em que nós éramos artistas e eficientes. Os artistas, os melhores artistas do mundo com a melhor eficiência do mundo. Basicamente isso. E a figura do Pelé, por exemplo, que foi o principal jogador da Copa de 70, ele se transformou em algo mítico, verdadeiramente mítico, alguém que estava acima da condição humana. Quem, como eu nasci em 73, quem viveu, passou a infância nisso, nessa época, sabe qual era a forma que as pessoas enxergavam o futebol brasileiro, enxergavam a figura do Pelé. Ele era absoluto no mundo, ele era uma pessoa que qualquer coisa que ele falava, todo mundo baixava a cabeça. Ele tinha uma autoridade que era fruto do que ele tinha conquistado em campo, não só na Copa de 70, mas lógico, foram todos os anos que se seguiram isso, mas, sabe, ele se tornou uma pessoa gigantesca, tanto é que ele parou de jogar futebol, aí ele foi contratado pelo time do Cosmos em Nova York, e lá ele foi responsável, junto com alguns outros grandes jogadores de futebol, ele basicamente foi um dos responsáveis por fazer com que o estadunidense conhecesse o futebol. Não foi um projeto muito bem sucedido, porque dependia de ídolos mundiais e não de ídolos nacionais. E aí, quando essa onda acabou, todos esses... Porque assim, não era só ele não que estava lá. Acho que o Cruyff, que é da Holanda, também jogou lá, o Beckenbauer da Alemanha, o Carlos Alberto da Silva, né? Carlos Alberto da Nóbrega, não o cara da Praça é Nossa, não. Então, o Carlos Alberto Silva, que foi o capitão da Copa de 70, também jogou lá. E aí teve uma época que todos eles pararam de jogar, não jogaram mais, porque a idade vai chegando também e vai impossibilitando, né? E aí o futebol lá nos Estados Unidos deu uma queda até 94, quando teve a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, e o Brasil ganhou, que foi essa Copa aí que a gente está falando, depois de 24 anos de jejum e assim, de uma época muito complicada, porque assim, a gente tem a imagem do Brasil de 70, daquele futebol de 70, que éramos os melhores, nós éramos artistas eficientes e nós éramos acima da média do mundo inteiro. E aí, nos anos 80, a Copa que ficou conhecida mundialmente foi a Copa de 82, do time brasileiro de 82, que tinha o Zico, tinha o Júnior, tinha o Casagrande, tinha o Sócrates, tinha o Valdir Pérez no gol, tinha muita gente boa ali, era um timaço, mas eles perderam para... acho que foi na quartas de final, né? Eles perderam para a Itália, e a Itália foi campeã. Só que ninguém no mundo inteiro, ninguém se lembra da Itália e todo mundo se lembra do Brasil. Só que ficou estigmatizado como nós somos aqueles que nós somos os artistas ineficientes, a gente não consegue ganhar. Isso gerou um trauma na época, gerou um trauma bem pesado pra gente. E curiosamente, né, os anos 80 foram anos em que nós sofremos muita coisa, nós sofremos hiperinflação, nós sofremos, sabe, o plano cruzado que teve em 86 foi na época que teve a Copa do México, a segunda Copa do México, que o Brasil perdeu para a França, nos pênaltis. Eu lembro que isso também foi
no inconsciente, a gente se sentia meio que incapaz. Gerou um trauma, porque daí todas as vezes que tinha cobrança de pênalti, a gente achava que a gente ia perder, porque a gente era ruim de pênalti. Sabe, isso cria uma imagem de incapacidade nas pessoas, que a gente não sente o quanto a gente acredita ser incapaz. E aí você pensa assim, o que aconteceu em 86? Em 86, de repente, a gente teve um plano cruzado que deu uma autoestima, uma levantada gigantesca na autoestima do brasileiro, sabe? E com o final, né, da ditadura, que acabou em 85, aí teve já um trauma, que foi a morte do Tancredo Neves, que, na verdade, toda a população brasileira colocava uma esperança gigantesca de que ele seria a pessoa que ia salvar o país, e o cara morreu. Aí você imagina, né? Chega 86, aquela coisa assim, nós somos o governo, que era o governo de Sarney, embora o Sarney não seja uma pessoa muito progressista, né? Mas até que o governo dele, para alguém que, na verdade, ele tinha sido presidente da Arena, que na verdade era o partido dos militares, né? Não sei nem como que ele conseguiu ser vice-presidente do Tancredo, né? Mas foi. E aí ele que governou. Aí eles fizeram lá o plano cruzado, né? Que é a moeda, se chamava cruzado. Não era mais o cruzeiro, porque a moeda brasileira na época até então era cruzeiro, virou cruzado, daí congelaram os preços e todo mundo se sentiu, agora a gente vai para frente, agora a gente vai para frente, agora a gente vai para frente, e foi para baixo. E aí se seguiu, né, porque assim, o objetivo, né, de congelar preço, isso, aquilo, era acabar com a inflação, porque a gente já estava numa situação de hiperinflação, cada vez se acentuando mais, e nada que a gente fazia dava certo, e isso acaba com a tua imagem, com a tua imagem não, com a tua autoimagem, né? Acaba com a tua autoestima, você não consegue nada, a economia não vai para frente, tanto é que os anos 80 são considerados a década perdida. Por quê? Porque não foi perdida, economicamente foi perdida, nada foi para frente. Aí chegou nos anos 90, a gente, com época de Collor, o Caramba 4, tudo isso, porrada, e ele precisa entender que quando o Collor ele foi eleito, a gente teve já um outro trauma, que foi da Copa da Itália de 90, que o Brasil perdeu de 1-0 para a Argentina nas oitavas de final, que fazia tempo que a gente não perdia numa oitava de final. Eu acho que depois disso a gente nunca perdeu mais em oitava de final. E a gente perdeu, assim, que era um time era um time complicado, ruim, enjoado, que não jogava igual. Eles não jogavam futebol brasileiro. O futebol que estava sendo jogado era um futebol que era europeu, com todo o estilo europeu, era um futebol de força, sabe? Basicamente, o técnico da época ele tinha rechaçado qualquer ligação com as características do futebol brasileiro, e aquilo estava sendo vendido como uma novidade, o futuro do futebol brasileiro. E aí eles perderam, e o pior, dos jogos que o Brasil tinha jogado naquela Copa, o jogo com a Argentina foi o melhor de todos, só que perdeu no final. Não conseguia chegar no gol, aí de repente, puta, o time da Argentina era um time que estava fraco, mas o Brasil tem muito disso no futebol, né? O Brasil joga, mas não consegue nem chegar lá perto do gol. E ficou o jogo inteiro tentando, você via que tinha mais volume de jogo e tudo mais, aí de repente o Maradona, porque o Maradona ele já tinha estraçalhado na Copa de 86. Cara, ele tinha feito coisas inacreditáveis naquela Copa. Foi o cara que, depois de Pelé, foi o cara que, em Copa do Mundo, ele demonstrou assim, uma qualidade acima da média. Aí ele, de repente, jogou uma bola pro Canidia, que era o atacante da Argentina, né? Ele lá no meio do campo, ele deu um toquezinho, o Canidia foi lá, acho que driblou o goleiro, que na época também era o Tafarel, e fez o gol. Beleza, maravilha. E aí, sabe, foi aquela coisa, foi um trauma assim absurdo, que o Brasil, acho que depois de 82 é trauma atrás de trauma. Aliás, não sei, acho que depois de 70 toda vez que o Brasil perdeu foi trauma, sempre foi trauma, sabe? O brasileiro ele coloca muito da sua imagem no futebol, e isso é uma porcaria, porque, sabe, o trauma que a gente tem quando a gente perde, ele é muito maior, acho que se você de repente passasse por alguma situação vexatória você mesmo. Só que ao invés de ser uma pessoa só passando por uma situação vexatória, é o país inteiro, e aí o país inteiro ele se sente acuado, diminuído, sabe, aquela coisinha, e daí ele volta para sua casinha, para sua conchinha, e se sente um bostinha, né, uma porcariazinha.
Aí você vê na Copa de 94, foi a redenção. Foi a redenção de todas as outras Copas, porque o Brasil jogou para ganhar. O Brasil não teve muita preocupação em jogar bonito, embora tivesse jogos muito interessantes. Mas assim, de todos os jogos da Copa de 94, o jogo que o Brasil jogou mais bonito não foi na Copa, foi na eliminatória. Foi o segundo... Foi o penúltimo, né? O segundo de trás para frente. O penúltimo jogo que o Brasil teve nas eliminatórias da Copa, que foi contra o Uruguai lá no Maracanã, que foi 2-0 e teve um gol assim incrível do Romário, que ele ia dar aquele drible da vaca, que foi uma tentativa que o Pelé tinha tentado na Copa de 70 e não gerou um gol. Mas ele fez um negócio lindo, assim, que o goleiro do Uruguai, ele quis pegar e ele conseguiu desviar, ele acabou não dando o drible na vaca. Foi uma coisa linda, foi um jogo perfeito. Foi um jogo assim, cara, assim, eu gostaria de ter esse jogo para ficar assistindo, porque assim, foi uma coisa inacreditável. Aí o último jogo foi contra a Argentina. O Brasil acho que ganhou de 1-0, jogou muito bem, mas não tão bem quanto a Argentina. E naquela época, eu me lembro muito bem, o técnico era o Zagallo e o Zagallo não gostava do Romário. O Romário estraçalhava, o Romário sempre foi muito bom. E aí, graças ao apelo popular, ele acabou convocando o Romário para o jogo lá contra o Uruguai, sendo que o Brasil corria o risco de, pela primeira vez, não entrar numa Copa do Mundo. E foi por causa disso, só por causa dessa pressão toda. E aí, quando o Romário entrou em campo, sabe, o Brasil, porque o Brasil até que estava jogando bem, tudo mais, tudo bonitinho, mas não estava, né, colocando... Aliás, não foi o Zagallo não, desculpa, hein? Foi o Carlos Alberto, hein? Carlos Alberto Silva. Não é nem o Carlos Alberto Nóbrega, nem o Carlos Alberto... agora nem lembro, acho... Carlos Alberto Silva, não lembro agora o nome, depois eu vejo. Depois vocês vêm, procurem aí no Google, que o Google responde tudo para vocês, vai. O Parreira... Agora que eu falei, Carlos Alberto Parreira, com aquela cara de Kiko dele, como é que a gente pode esquecer, né? Então, o Parreira era um retranqueiro da porra, né? E aí ele botou o Romário, e o Romário simplesmente ele tomou conta do negócio, e na Copa do Mundo ele foi o cara, e foi o terceiro cara que estava acima da média em Copas, depois do Pelé. Primeiro foi o Pelé, depois teve o Maradona e depois teve o Romário. Só que assim... Pelé, aí teve o Maradona, aí teve o Romário. O Romário está bem abaixo dos outros dois, né? Assim como o Maradona estava muito bem, mas não estava tão bem quanto o Pelé, né? A gente tem que levar em consideração isso. E aí, o que acontece? Isso se refletiu em muitas coisas no Brasil. Não, sabe, a gente não pode dizer que foi por causa da Copa de 94. Mas é engraçado que como é que consegue existir tanta coincidência assim, né? De repente, houve a tentativa do Plano Real, que acabou dando certo, e aí a inflação acabou, que era uma coisa que era uma agonia para todo brasileiro, porque o brasileiro, com esse negócio de hiperinflação, era uma instabilidade que a gente não podia sequer fazer planos. Você não conseguia, de repente, falar assim, vou juntar dinheiro para comprar uma televisão nova no final do ano, ou para fazer uma viagem a algum lugar, ou para, enfim, você não conseguia fazer nada, você, materialmente falando, né? Você não conseguia fazer nada, você não tinha planos, você não pensava no futuro, você pensava no agora, e você pensava sempre em, sabe, como é que eu vou fazer para sobreviver. Então foi assim uma coisa que diminuiu em muito peso daquela situação de vida que a gente já estava acostumado de nunca fazer planos. Tá aparecendo agora, na verdade, né? Sabe, que você não faz planos porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe nem se, né, enquanto não acabar essa pandemia, o que vai ser. Então a gente tinha essa agonia, que você não conseguia fazer nada, você não se permitia sonhar. Isso é fogo, né? Não quero falar foda, mas eu falei. Enfim, mas aí o que acontece? Nos anos 90, isso tudo gerou uma autoestima muito grande. E aí a gente teve em 98, a gente perdeu na final para a França, na Copa da França. Foi uma coisa também que foi muito traumática. E aí você consegue perceber, por exemplo, coincidentemente, na política, o Fernando Henrique Cardoso tinha se reeleito no meio de uma crise econômica absurda, que todo mundo estava na mais completa situação de penúria.
por medo. Todo mundo tinha medo, medo de mudar. Né? Medo, né? Engraçado, né? A gente perdeu a final, aí houve toda uma sensação de falta de você se sentir empoderado, capaz de vencer as dificuldades. E aí, coletivamente, o pessoal manteve a sua escolha política porque sentiu medo. Não é para arriscar, porque se com esse cara aqui tá ruim, se tiver coisa nova vai ser pior ainda. E foi isso mesmo. Aí, essa mesma situação aconteceu em 2002. Exatamente a mesma economicamente falando. Tanto é que algumas pessoas, inclusive eu acredito, que a crise econômica desses dois países, não, dessas duas épocas, foram montadas pensando em ter benefícios eleitorais. Porque a tática era a mesma, olha, tá ruim, né? Aí porque a economia é uma coisa difícil, uma coisa complicada, precisa ser uma pessoa preparada, e se tá ruim com esse cara aqui, que ele é doutor, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é preparado, que todo mundo, né? Imagina com um cara ali, com um cara que foi operário e bababá, um líder sindical. Só que o que aconteceu? Qual foi a grande diferença do ano de 2002? A Copa de 2002. No Japão e na Coreia, quem ganhou foi o Brasil. Na final ganhando de 2-0 contra a Alemanha. Nunca teve um jogo contra a Alemanha e a gente morria de medo da Alemanha, porque a Alemanha, em todas as Copas, ela costumava assim, ela ganhou antes, em 90, com uma Copa do Mundo que foi impecável, que foi lá da Itália, né? E era assim, a Alemanha quando ganha é assim, é 6-0, 7-0, 8-0, 6-0, 5-0, 8-0, 7-0. É só placar alto. Quando tem placar mais baixo, ou é de repente na final, ou é mais assim, os caras são uma máquina, assim, sabe, de fazer gol. Isso é geral. Isso foi na Copa de 90, de 94, de 98. Mesmo 94, 98 tendo ficado no meio do caminho, mas quando eles venciam muito bem. E aí, né, a gente chega na final em 2002 e a gente dá 2-0 e na época o goleiro da Alemanha foi considerado o melhor jogador da Copa. E ele era considerado o melhor goleiro do mundo na época. Então, né, cara, foi um negócio assim, imagina, porque tem todo esse negócio, quem é o melhor, considerado o melhor, ele é imbatível, na cabeça de todo mundo ele é imbatível, e sabe, tudo isso faz parte do peso psicológico. E para a pessoa comum, a pessoa que de repente, sabe, a maior parte da população, essas coisas elas fazem com que você siga para cá ou para lá, porque você não questiona. Quantas pessoas você conhece, dentre todo mundo que existe por aí, que são verdadeiros questionadores, que eles questionam, que eles, sabe, colocam todo um questionamento crítico, todo um levantamento de tudo, e daí eles falam, não, eu vou desafiar esse pensamento corrente. Quantos? Quase ninguém. E de uns anos para cá existem pessoas que acham que fazem isso, mas não fazem isso. Elas estão desafiando ou estiveram desafiando um pensamento corrente porque estavam desafiando um poder que estava, né, eleito para beneficiar um outro projeto de poder, né, e de país. Mas a questão é que a gente vê que essa ideia, né, de você vencer, de repente, um país que era uma seleção que era tão conceituada, fez com que o brasileiro, de uma certa forma, sentisse coragem, né? Então, vamos arriscar. E aí, curiosamente, porque, cara, na boa, assim, há anos e anos, o Lula era uma pessoa que ele era tido como um burro, um cara incapaz, um cara que era um agitador, sabe? Na boa, assim, eu não quero nem falar bem nem falar mal, mas era a imagem que se vendia, sabe? Ele era um cara burro, um cara incapaz, um cara ignorante, um cara que não tem, enfim, condição. Tanto é que, para muita gente que não era simpatizante dele, eles simplesmente pensaram assim. Eu vi gente falando isso. Ah, cara, deixa esse cara aí, esse cara vai entrar no governo, vai fazer um governo de merda, vai fazer com que o país entre numa puta de uma recessão, vai gerar uma crise econômica absurda, porque ele é burro, ele é incapaz, e aí, sabe, lá na frente a gente ganha.
sabe? Porque vai ficar evidente a incompetência desses caras e a gente volta aí com, né, por cima da carne seca. E não foi isso que aconteceu, né? Ele saiu depois de 8 anos de gestão com mais de 80% de aprovação. Aí você começa a entender mais ou menos algumas coisas, né? Acho que vocês conseguem entender. Então, mas o que acontece é que o brasileiro, de certa forma, ele sentiu, de certa forma, com coragem. Vou arriscar. Parece coincidência, mas não é coincidência. E aí a gente vê que isso gerou toda uma situação que é até curioso, que, por exemplo, a Copa de 2006, que foi na Alemanha, que o Brasil perdeu para a França, não foi tão traumático. A Copa de 2010, que foi na África do Sul, o Brasil tinha... aliás, todos eles, a gente imaginava que o Brasil teria condições de alguma coisa, né? E também não foi tão traumático. De certa forma, embora no jogo que a gente perdeu, que foi contra a Holanda, a gente teve um primeiro tempo que foi impecável, e aí o segundo tempo parece que acabou o pique, acabou, né, todas as coisas e tal. Mas assim, a gente manteve uma autoestima. Eu não sei se de repente o fato da gente estar conseguindo ter uma condição de vida um pouco melhor, com uma certa justiça social, com um crescimento econômico, tenha diminuído de repente o peso e a importância da Copa do Mundo. Mas em 2014 a situação foi sine qua non, porque a gente voltou a sediar uma Copa do Mundo e muita gente criticava isso, principalmente a oposição ao governo, porque dinheiro tinha que ser gasto com educação, com saúde, coisas que desde que eles assumiram o governo eles não gastaram nada, né? Mas enfim, né? O que vale é a narrativa, né? Para você conseguir angariar simpatizantes. Mas a questão é a seguinte, foi muito criticado, porque foi gasto muito dinheiro, provavelmente, porque aí eu mesmo não sei, porque é muita informação desencontrada. Mas pelo visto aconteceu sim, muito desvio de verba, muita gente enriqueceu, porque todo mundo enriquece também. Quando começa a fazer coisas grandes, sempre tem, ainda mais no Brasil, o Brasil ele tem um problema muito grande com honestidade, né? A gente precisa admitir isso. As pessoas, elas curtem, de repente, um enriquecimento ilícito aí, né? Sabe, eu não tô nem puxando brasa pra sardinha pra ninguém, mas tudo isso foi criando toda uma maçaroca. Em 2013, a gente teve uma situação que foi muito, muito complicada. Do movimento lá do passe livre, né? E aí houve uma quantidade gigantesca de muvuca social, e essa muvuca social toda, que começou com uma coisa justa, né? A gente quer passe livre, a gente não quer nem que aumente o preço, a gente não quer nem que tenha preço de tarifa, a gente não quer pagar nada, e aí começou a juntar uma série de coisas. A gente quer educação padrão FIFA, hospital padrão FIFA, na escola padrão FIFA. E aí foi uma coisa, para mim, que demonstrou o quanto tudo isso era falso. Que daí, na época Dilma era presidente, ela foi até a televisão, no pronunciamento, e falou então que eles, alguns anos antes, eles tinham descoberto o pré-sal, né, uma reserva gigantesca de petróleo, estavam começando a fazer ali os poços, a perfuração do pré-sal. Então ela falou, então já que vocês estão pedindo que a gente tenha um investimento maior nas áreas de educação e saúde, então a gente vai pegar todo o royalty do pré-sal, 75% vai ser destinado à área de educação e 25% para a área de saúde. Na hora que eu vi isso, eu falei, nossa senhora, cara, que maravilha, porque a reserva do pré-sal é uma reserva que a última vez que eu tinha ouvido falar, enquanto ela estava estimada, estava em 8 trilhões de dólares. Foi a última vez que eu ouvi falar, nunca mais eu ouvi ninguém mais dizer isso, sobre quanto que vale. E o pré-sal não deixou de existir, ele está existindo. Só que o dinheiro não está vindo nem para cá, né? Nem o pré-sal, nem o petróleo, nem nada. Né? Ó, parabéns vocês. Só que, logo depois que acabou o pronunciamento da Dilma, nas mídias sociais, o que aconteceu? Burra! Você não entendeu nada, não é nada disso que a gente quer. Espera um pouco. Vocês ficaram fazendo puta de um fuzuê, querendo
escola padrão FIFA, querendo saúde padrão FIFA, hospital padrão FIFA, e aí a mulher chega e fala que todo o dinheiro de uma reserva gigantesca de petróleo, que é uma quantidade de grana absurda, vai ser destinada justamente para a educação e para a saúde, e você chama ela de burra porque ela não entendeu nada. Então, na verdade, o que vocês estavam falando não é aquilo que vocês estavam falando. Para mim, eu entendi o que vocês estavam falando, né? E que foi o que aconteceu. Que eu falava para muita gente. Isso é um começo de um golpe. Vai ser dado um golpe. E muita gente, você está viajando, agora o gigante acordou, é a força do povo. A força do povo, tá vendo? A força do povo agora, né? Do Covid aí, a força do povo, né? E aí o que aconteceu? A Copa de 2014, ela foi, por ambos os lados, ela foi cooptada para ser pensada com, enfim, sabe, com alguns benefícios na área política. Então, assim, como o governo era um governo de esquerda, uma vitória significava força para esse governo de esquerda. Sabe, o Brasil de repente ganhar a Copa, fazer uma Copa, sabe, ter um time, seria uma propaganda que aumentaria muito a capacidade, reforçaria muito a narrativa do Brasil, de um Brasil forte, capaz, sabe, independente, autônomo, que sabe se virar sozinho, que não depende de ninguém e que basta a força do povo e aí por diante. E um fracasso na Copa também significaria um fracasso desse projeto em que o povo está na frente, o povo lidera, tudo é feito para o povo, pelo povo, com o povo, né? Eu lembro muita gente de dizer, inclusive pessoas da minha família, dizer, olha, o brasileiro, ele não é capaz de fazer uma Copa. O brasileiro, ele não é capaz. Bom, são os americanos. E aí o que acontece? Bom, enfim, bons são os ricos, né? Os pobres somos nós. Nós não temos capacidade de fazer nada. A gente não sabe fazer nada direito, a gente só faz merda. E essa derrota vexatória desse jeito foi um tremendo de um reforço nessa imagem. E muita gente pegou e enfiou o rabinho entre as pernas, porque é como se fosse assim, olha, tá vendo? Eu disse pra você que a gente não é capaz. Eu disse pra você que a gente é tudo uns bosta. Que a gente é uns caras que não conseguem nem jogar bola direito. A gente tomou 7 aí desses caras. A gente não tem capacidade não, a gente é burro. A gente é tosco, a gente é pobre, a gente é inferior. E muita gente, a partir daí, começou a mudar um pouco a sua própria autoimagem. E foi a partir daí que começou a ter toda essa virada que culminou nessa situação que a gente está. E assim, pode ser apenas uma coincidência. Mas uma coisa eu consegui aprender ao longo desse tempo todo. É que, não é que tem gente que diz mesmo, né, que coincidência não existe, mas eu não quero dizer isso. É que é o seguinte, quando existe uma vez uma coincidência, beleza, é coincidência. Quando 2 vezes acontece uma coisa, essa mesma coisa, seguindo essa mesma lógica, né, do que seria uma coincidência, pode até ser que essa coincidência, coincidentemente, aconteça de novo. Mas se acontece 3 vezes, 4 vezes, aí, gente, começar a pensar que é só coincidência, não dá pra engolir, né? Então, na verdade, eu só gostaria de jogar isso aí pra vocês. É apenas um vídeo de opinião, não é um vídeo de nada científico, não existe nada científico que eu estou falando, mas eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso. Eu gostaria de ver, se vocês acham de repente que é uma ideia legal, dá um joinha aqui no vídeo. Se vocês acham que é uma merda, dá uma joinha para baixo, mas dá um joinha. Eu gostaria de saber o que vocês pensam. Eu gostaria, porra, minha gente, vamos discutir, vamos falar, vamos botar as catracas para funcionar.
Mesmo que seja para viajar na maionese. Já que tem um monte de gente que viaja na maionese dizendo que a Terra é plana, que é mamadeira de piroca, que é cloroquina, que tanta, meu Deus do céu. Gente, vamos se dar ao luxo de questionar, de dialogar, de soltar aqui as ideias. Né? Então, por favor, contribuam aqui também com seus pareceres. Né? E se vocês acham que eu devia falar sobre outra coisa, diz aqui também o que eu devia falar. Porque aí, quem sabe, eu coloque aqui. Né? E aí, se vocês acham que de repente eu sou um cara que é legal, o cara tem umas coisas interessantes, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o cara, aqui você vai ver que eu coloco as minhas mídias sociais, são bastante, você escolhe qual que você prefere ir, vai lá, conhece o meu trabalho. Né? Aí vocês vão ver que eu sou desenhista, sou ilustrador, tem uns desenhos que é legal, né? Pode não ser tudo legal, mas tem umas coisas legais. E aí vocês vão ver também que eu tenho um lojinha com produtinho de desenho meu. Com um precinho baratinho, que você paga no cartãozinho, e você deixa eu felizinho que eu ganho dinheirinho. Né? Então você entra no meu lojinha no Colab, né? Então vocês vão ver na minha loja os meus produtinhos, tem carteira, tem almofadinha, tem meinha, tem cartazinho, camisetinha da hora, com os desenhos da hora. Eu tô devendo colocar mais coisas assim, não sei quando é que eu vou criar vergonha para fazer isso, mas eu vou fazer isso. Né? Mas entra lá, já tem umas coisas bem legais, você pode comprar, pode ter uma roupinha, né, legalzinha ali, com os desenhos meus. Eu tô precisando comprar umas roupas minhas mesmo, umas estampas minhas, que até hoje não comprei, vocês acreditam? Né? Mas por favor, comprem, aí vocês me ajudam, né, gente? E é assim, gente, vamos que vamos. E um outro dia eu solto mais alguma coisa. Tenho 2 vídeos para editar que até agora não editei. E eu fico passando coisa na frente. Né? Nos 2 eu falo, tipo, que tem 50 mil mortes, né, do Covid. E na hora que eles entrarem no ar, acho que já vai ter passado de 100 mil, né? Do jeito que tem gente morrendo e do jeito que a coisa vai, né? E que eu tô demorando para fazer isso. Que esse aqui eu não vou editar, não. Vai desse jeito mesmo, tá? Então é isso aí, gente. E até a próxima, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.